14 horas mais um minuto, muito boa tarde para você sintonizado na FM 95.9 no coração do Vale, Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024 e até 2h57 eu, Vanessa Oliveira e meu parceiro André Somensari fazemos companhia para você. André, cadê o nosso boa tarde, meu amigo? Boa tarde! Boa tarde, André Somensari, boa tarde para você, ligadinho na Rádio Canção Nova, com muito carinho. Hoje vamos conhecer mais uma história de um convidado especial. Vamos saber de onde ele veio, a sua infância, família, sonhos, lembranças, enfim. Nós queremos um papo aberto aqui na Canção Nova e eu quero convidar você para também participar conosco, interagir, mandando a sua pergunta, a sua curiosidade ou mesmo aí mandando o seu abraço para o nosso convidado. O WhatsApp já está liberado, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você pode mandar sua mensagem em texto ou em áudio não muito longo, né? No máximo ali 30, 40 segundos, para que possamos conseguir atender todos os nossos ouvintes. E bora lá, minha gente, hoje é dia de conhecer história. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história dele, que é jordanense. É sacerdote há mais de 3 décadas. Como padre, passou por várias paróquias da Diocese de São José dos Campos, entre elas, né, Coração Eucarístico de Jesus, Coração de Jesus, São Vicente de Paulo, Nossa Senhora da Santíssima Trindade. Também aí passou por alguns setores da nossa diocese. Hoje ele está como pároco na Paróquia Espírito Santo, no Jardim Satélite. Quanto aos serviços diocesanos, ele foi reitor do Seminário de Teologia Santa Terezinha, assessor da Pastoral Vocacional, também dos coroinhas e cerimoniários, pastoral universitária, movimento Vigília das Mães, participou do Conselho de Presbíteros e atualmente é assessor diocesano da PASCOM, a Pastoral da Comunicação. Além disso, né, nosso convidado de hoje tem aí, de alguma forma, né, um pezinho na comunicação, né? À toa que tá aí na Pastoral da Comunicação. Por muitos anos, ele apresentou aí o programa Vinde Adoremos na Rádio da Diocese de São José dos Campos. E, aliás, né, tem aí entre todos os seus talentos, a comunicação e o carisma com o povo são destaques deste homem de Deus que se colocou a serviço não só do povo, mas também da fé. E, aliás, né, hoje vamos falar um pouquinho sobre a história dele, que muita gente com certeza já ouviu falar, mas também para ele contar um pouquinho pra gente das curiosidades. E você já sabe quem é? Quem nos segue nas redes sociais já sabe. Padre Rogério Félix Machado. Padre Rogério, sua bênção. Que alegria poder recebê-lo mais uma vez aqui na Rádio Canção Nova e hoje para contar um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo, boa tarde. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos vocês que estão agora sintonizados na Canção Nova. Eu estou aqui para bater um papo, para falar de mim um pouco, que vocês quiserem saber. Pode perguntar o que você quiser. Aproveita, gente. Entendeu? E vocês que vão aí nos acompanhar e quiser mandar também alguma pergunta, pode mandar. Espero que seja bastante proveitoso essa minha presença aqui na Canção Nova. É uma alegria para mim estar aqui e poder partilhar um pouco da história da minha missão, da minha vocação, da minha vida de padre. Com certeza. Não à toa estamos no mês vocacional, né, Padre Rogério? E falar um pouco sobre a história, né? Eu sempre comento com os nossos convidados aqui do Papo Aberto que muitas vezes a gente não tem dimensão da nossa história, né? Às vezes, por vezes, quando alguém fala, mas a sua história, minha história é como qualquer outra, né? Mas a gente refletindo sobre a nossa história, a gente vai perceber que às vezes algo que aconteceu ali com a gente pode ser inspiração para alguém, de alguma forma pode pensar assim, nossa, também passou por isso e tá aqui firme e forte, que possamos então aí aproveitar um pouquinho desse momento. E claro que a gente quer começar do início, né? Eu disse aqui que o senhor é jordanense, conta um pouquinho pra gente aí, onde, na época não Padre Rogério, né? Pra nós, porque o Jesus já tava lá tudo certinho, já tava tudo escolhido por ele lá, mas o Rogério Félix Machado, onde nasceu, cresceu, conta um pouquinho desse início da sua vida, padre. Então, eu nasci em Campos do Jordão, num bairro chamado Vila Albertina. Logo que você chega em Campo do Jordão, passando o portal da cidade, à sua esquerda, o primeiro bairro à esquerda, é ali que eu nasci. E nasci no dia 21 de novembro de 1966. Na época, meu nascimento foi com a ajuda de uma parteira. Olha só. Nasci em casa,
Depois de várias horas que eu fui levado para o hospital junto com a minha mãe, mas eu nasci de parteira, quer dizer, com a ajuda de uma parteira, e ali em Campo do Jordão eu vivi até os meus 3 anos de idade. Quando eu sou o terceiro, né, filho de uma turma de 6, e quando eu tinha 3 anos de idade, a minha família se mudou para São José dos Campos. Olha só. E aí em São José dos Campos nasceram mais 3. Então foi 3 em Campo do Jordão, 3 em São José. Nós somos uma turma de 6 irmãos. Então desde os 3 anos de idade, eu tô com 57, embora aparente bem menos. Tá vendo? Entendeu? Bem menos, põe menos nisso. Mas então eu tô em São José há 54 anos, né? Sou cidadão joseense, já ganhei o título disso, né? E toda a minha história vocacional aconteceu aqui em São José, né? A primeira missa que eu celebrei como padre foi em Campo do Jordão, porque eu fui o primeiro padre jordanense da história da cidade. Sério? Primeiro padre nascido na cidade de Campo do Jordão. Então, a primeira missa, que foi no dia 8 de dezembro de 1991, Imaculada eu celebrei num domingo às 10 horas da manhã. Foi uma festa na cidade, a cidade literalmente parou, enfim, foi uma festa muito bonita. Isso foi 10 horas da manhã naquele 8 de dezembro de 91. E depois, no período da tarde, às 5 horas da tarde, eu celebrei no bairro que eu nasci. Aí juntou todo o povo, né, que participou direta e indiretamente da minha vida e da vida da minha família. E foi uma coisa muito marcante. Vira e mexe, eu tô lá passeando em Campo do Jordão. Tenho ainda alguns parentes lá. Sim. Né? Então, mas a minha história vocacional aconteceu toda ela em São José dos Campos. Olha só. Vamos ver o que você vai me perguntar agora. Olha, ô padre, e o senhor nascendo em Campos do Jordão, todo mundo nasce de Campos do Jordão gosta de frio ou não? Tem nada a ver? Olha, o senhor não nasceu no frio, né? No passado calor, eu né? gostava de frio, hoje eu não gosto não. É? Não gosto não. Eu tenho muito mais saúde hoje no verão. Quando chega o frio, eu que já passei dos 30, já começa uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Te entendo. Então eu não gosto de frio não, eu prefiro o calor. Mas a característica, né, da cidade de Campo do Jordão é o frio, né? Tem jeito, você né? Você quer passear, curtir a cidade de Campo do Jordão, tem que ir no frio. Tem jeito, né? Eu mesmo vou no frio lá, porque vamos dizer assim, parece, né, em muitos lugares que a gente vai, parece que a gente está em algum país da Europa na época de inverno, né? Sim, diz que é a Suíça bacana. brasileira, né? Dizem que é a né? Suíça brasileira. Ai, que chique, tá vendo? É. Agora, o Rogério Félix lá, pequenininho, criança ainda, mesmo saindo de lá com 3 anos, veio para São José. Como é que era nessa época aí, criança? O senhor lembra? Brincava na rua, bagunçava com os irmãos ali, ou não? O senhor era comportado, padre? Olha, eu sempre fui um menino muito ativo, entendeu? Muito espoleta, muito sapeca. Ah, é? Sempre gostava de me movimentar, de jogar bola, de correr. Eu não suportava ficar parado, entendeu? E isso marcou a minha infância, porque com 5, 6, 7 anos, né? Eu era assim, um menino com muita saúde, muito próximo da minha mãe, do meu pai também, mas muito mais da minha mãe do que do meu pai, né? Mas já nessa época eu já tenho que lhe dizer o seguinte: eu com 6 anos de idade, eu já ia à missa todos os domingos e não faltava numa, de jeito Sério? nenhum. De Olha jeito só. nenhum. E os pais eram católicos? Meus pais eram católicos, principalmente a minha mãe. Então, eu ia na missa todos os domingos, frequentava a catequese. Naquela época, a catequese já começava com 6, 7 anos de idade. Era bem pequenininho mesmo. A gente fazia a primeira Eucaristia naquela época com 6, 7 anos de idade. Ainda criança, né? Verdade. E um amor pela Eucaristia eu sempre tive. Eu não sei, eu acho que eu herdei isso da minha mãe, entendeu?
Então, por exemplo, chegava no domingo, eu com 7 anos de idade, chegava no domingo, eu era o primeiro a acordar na minha casa. Meu Deus. Eu fazia parte da cruzada eucarística. Ah, é? Né? Existia uma cruzada eucarística, que era um grupo de crianças que faziam o seu tesouro espiritual, entendeu? Com orações de terço, visita aos Santíssimos e principalmente a presença nas missas. Isso, criança. E a gente marcava no nosso boletim, tinha um boletim da gente. Né? Gente! E eu não suportava perder para ninguém. Então eu ia na igreja, quantas vezes eu podia ir, nem que seja para ficar 2, 3 minutos diante do Santíssimo. Aí eu marcava, visitei o Santíssimo, entendeu? Gente. E depois da primeira Eucaristia, aí que eu não faltava mesmo na missa. Sinceramente, eu acho que foi uma proteção, uma bênção, não sei como explicar. Mas eu sempre tive uma ligação fortíssima com a Eucaristia. Que lindo. Com a Eucaristia. Olha só. Eu nunca me afastei da Eucaristia, nunca fiquei sem comungar, nunca me afastei da igreja, e eu nunca me afastava da igreja por causa da Eucaristia. Nossa. Então, o meu chamado, acho que você vai perguntar, o meu chamado eu senti numa missa. Mas enfim, esse contato meu com a Eucaristia é de criança. É de criança. Se você me perguntar, padre, desde 6 anos de idade até hoje, 57, o senhor sabe quantas vezes o senhor faltou na missa no domingo? Eu sei. O senhor sabe? Eu sei. Quantas? E faltei na missa porque eu estava internado e eu estava internado, estava doente e, entre aspas, eu exigi que levasse a comunhão para mim no hospital. Sim. Não ficou sem a comunhão. Não fiquei sem a Eucaristia. Só não foi... Eu não fui à celebração Sim. da missa na igreja. Quantas então, vezes isso, padre? 13 vezes. 13 vezes? 13 vezes. Em todos esses anos. Em todos esses anos. Que lindo isso. Então já é algo realmente marcado desde a infância. Eu acho que é uma coisa de Deus, eu não sei nem como explicar. Eu não sei como explicar. É aquelas coisas que a gente diz que não tem explicação mesmo, né, padre? Olha que lindo. Então é isso. Para mim, vamos dizer assim, se você já me perguntar sobre a Eucaristia, eu diria assim, puxa vida, eu acredito na existência de Deus, lógico, né? Deus é tudo para mim, tudo, mas na Terra, o primeiro modo da presença de Deus, de maneira real, verdadeira, concreta, é a Eucaristia. Que lindo, padre. E na minha opinião, ficar longe da Eucaristia é ficar longe de Deus. Verdade. Resumidamente é isso. Com certeza. Uma forma simples, mas clara, né? Mas agora conta pra gente. Mas tudo bem, o senhor ia pra igreja. Mas o senhor era bagunceiro? O senhor aprontava lá na rua, na escola? Eu fui expulso, né? Fui mandado embora várias vezes da catequese. Da catequese, padre Rogério? Como assim? Da catequese. Por quê? Porque eu bagunçava. Meu Deus. Bagunçava. Era... Por exemplo, um salão que a gente fazia catequese, era aquelas carteiras uma atrás da outra, né? Então o pessoal ia de chinelo, então a gente ficava dando aquele tique na orelha da criançada. Meu a gente Deus. sumia com o chinelo da criançada. a gente impunha, eu era assim meio que líder, né? Então eu que mandava, e se alguém tentava me intimidar, eu já chegava junto. Nossa, entendeu? olha. Era meio pancadinha, nesse sentido, né? Ai, meu Deus. E várias vezes eu fui expulso, vai embora que você só quer bagunçar, né? Mas eu era bom na catequese. Naquela época, nós tínhamos o exame no final do ano. É tipo um provão, então, né, da tinha catequese, era catecismo, nem catequese, era catecismo. Então você frequentava o catecismo o ano inteiro e tinha o ano que tinha aquele estudo todo, né? E no final do ano você fazia uma prova. Dependendo da nota que você tirasse, você ganhava um presente. Nossa. Você ganhava um presente da paróquia. Para os meninos, o principal presente era uma bola. Nossa, tudo que eles não gostam, Para as meninas, né? o principal presente era uma boneca. E dependendo da nota que você tirava, a bola era uma bola boa, a famoso dente de leite, né? Então, se você ganhava a bola de dente de leite, é porque a sua nota foi a máxima. Olha. E eu não aceitava uma nota menor que 10. Nossa, eu não aceitava.
Então eu estudava. Tanto que falava, puxa, mas ele bagunça pra caramba e tira a nota 10. Mas e a bola de leite ele garante, né? Não, foi bacana naquela época. Sim, né? Sim. Entendeu? Aquela catequese antiga, do tipo, quem é Deus? Perguntavam, né? Quem é Deus? Uhum. E eu já respondi, Deus é um espírito perfeitíssimo, eterno, criador do céu e da terra. Tava tudo Era o ali que estava no catecismo. E tava na ponta da língua, língua, eu decorava. Né? Olha isso. Sim, o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. Era o primeiro, Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Então são 3 deuses? Não, são 3 pessoas, mas um só Deus. Muito e assim bem. ia, olha. Sabe? Tudo era uma decoreba que você não faz, você não tem noção. Mas dava certo, eu sabia, né, padre? tudo. E isso tá comigo até hoje. Tá vendo? Não esqueço das verdades, dos dogmas, enfim, tudo veio daquela época. Sim. Entendeu? Olha só. Ô padre, o pessoal tá mandando pergunta aqui, hein? Estão perguntando aqui. O Sérgio de Jacareí. Boa tarde, padre. Sua bênção. Que bacana ouvir um pouco da sua história. Padre, conta pra gente. O senhor tocava a campainha, saía correndo, jogava bola na casa dos vizinhos, já foi expulso da escola? O povo querendo saber se o senhor é bagunceiro mesmo, hein? Olha, tocar a campainha, eu acho que das casas e das pessoas que eu fiz isso, eu espero que não estejam me ouvindo. Mas isso eu fiz muito. Padre? Muito. Tocava a campainha e saía correndo. Isso era uma marca registrada. Mas eu fazia outras coisas também. Eu era menino, então, por exemplo, à noite, no sábado, entendeu? A minha família era muito humilde, pobre, para falar a verdade, bem pobre. Que bairro vocês moravam, padre? Morávamos no Jardim Paulista, em São José dos Campos, aqui em São José, né? E chegava no sábado à noite, eu falei, não, eu tenho que ir em alguma festa. Ah, é? Eu tô com vontade de comer bolo, tomar guaraná, comer salgadinho, comer aquelas batatinhas, de não sei festa. do seu tempo, aquelas batatinhas no molho. No vinagre. Lembra? Hoje não tem mais isso. Não tem mesmo. Falei, eu vou, isso aí saía procurando no bairro. Maçãzinha. Quando escutava uma música e tal, a gente já entrava ali, falei, aqui é festa. Ou era casamento, aniversário, 15 anos, enfim, a gente entrava ali, penetra e já ia, comia de tudo, dançava na época dos passinhos. Olha, cumprimentava os noivos. Cumprimentava todo mundo, não conhecia ninguém, às vezes aparecia alguém conhecido. Mas eu fiz muito isso. Sério, Fiz padre? muito isso. E olha Fiz só. muito isso, né? Se eu fui expulso da escola, não, eu não cheguei a ser expulso da escola. Quase. Eu levei essa suspensão de 3 dias algumas vezes. Algumas vezes? Algumas vezes. Padre Rogério. Eu brigava principalmente jogando bola. Meu Deus. Jogando bola. Então, tinha a hora da educação física, que Sim. tinha algum jogo, eu não aceitava perder. Então, era coisa de criança, entendeu? Mas eu briguei várias vezes, machuquei, dei murro na cara de moleque, levei murro na minha cara. Tá vendo? Mas depois eu fui criando juízo, né? Que bom, né? E fui melhorando. A mãe e o pai agradecem, principalmente a mãe, né? Agradecia. Fui melhorando, né? Foi se Fui me convertendo. Deus acho que já estava preparando. Esse moleque aí tem que dar uma ajeitada nele, porque senão não vai dar senão certo, não vai. né, pai? É um tipo um Pedro deslocado aí. Um Pedro que tira a espada, né? E quer cortar a orelha do Malco. Enfim. Mas eu acho que foi uma infância bacana. Foi criança, com né, padre? Muita dificuldade nessa parte Sim. de pobreza. Eu tive, quando eu era criança, com 9 anos eu comecei a trabalhar. Nossa, padre. Com olha 9 isso. anos eu fui guarda-mirim em São José dos Campos. Eu era office boy da Telesp e da Eaton. Trabalhei nessas 2 empresas com 9 Sério? anos de idade. Depois eu virei catador de papelão em São José dos Campos. Meu Deus, Por padre. causa de dinheiro. Sim. Né? A minha família precisava de ajuda. Quando eu tinha 11 anos, meu pai faleceu. Meu pai faleceu com 36 anos de idade. Meu Deus, o seu Antônio, um infarto fulminante. E aí, a gente que já vivia numa dificuldade, com a morte do meu pai, aí ficou tudo mais difícil. Então
virei catador de papelão aqui em São José dos Campos, andei muito empurrando carrinho nas ruas aqui de São José dos Campos, catando papelão no Jardim Paulista, no centro da cidade, na Vila Ema, no Esplanada, enfim, e pegava o dinheirinho do papelão que eu vendia e dava na mão da minha mãe, e a minha mãe que gastava o dinheiro com todos nós. Depois eu fui ser servente de pedreiro. E nunca parei de estudar, nunca parei de ir à missa, nunca parei de rezar. Mas entendeu? tudo. Mas eu precisava ajudar. Minha mãe era faxineira, minha mãe era lavadeira, minha mãe fazia tudo que aparecia, ela fazia para cuidar de nós, né? Então eu vi o esforço da minha mãe e achava que não era justo eu ficar quieto em casa, né? Mesmo sendo criança, né? Então fui ser, com 13 anos, eu me tornei servente de pedreiro. Por quê? Porque pagava mais. Pagava mais. E era todo sábado de manhã, e vinha e dava o dinheiro pra gente. Então a gente trabalhava pra caramba durante a semana. No sábado, 11 horas da manhã, chegava o patrão e falava: tá aqui o seu dinheiro, tá aqui o seu dinheiro, tá aqui o seu dinheiro. E eu chegava em casa e dava na mão da minha mãe. Todo orgulhoso. Depois disso, com 14 anos, eu consegui emprego no supermercado aqui em São José dos Campos, de empacotador. Na época era o supermercado Zimbreira. Hoje não existe mais, mas eu fui empacotador, depois me destaquei como empacotador, acho que fiquei só uns 2 meses como empacotador, aí o dono da empresa me colocou dentro da loja para trabalhar de repositor, né, da loja, e depois disso me colocou ainda mais para dentro da loja para cuidar de outras coisas, que eu sempre fazia com gosto, com capricho, não tinha preguiça. Então sempre assim foi me destacando, né? Mas a vontade de ser padre aí com 14 anos já existia. Olha só. Já existia. Então, e até no supermercado, quando eu trabalhava com 14 anos, eu já dizia para as pessoas: eu vou ser padre. Olha e só. as pessoas não acreditavam, não botavam fé, né? Enfim, até diziam muitas coisas que visavam me desmotivar para isso, né? Enfim. Mas foi uma infância bacana, tenho uma influência, não tenho vergonha de dizer, pelo contrário, tenho orgulho de dizer que sempre teve, nessa parte religiosa, uma influência fundamental da minha mãe. Sempre, né, padre? O amor que eu via que ela demonstrava para com Deus, a fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, a oração dela do terço, o testemunho dela em casa, isso mexia muito comigo. Mexia muito. Eu falei, nossa, eu pensava assim, nossa, eu quero ter essa fé que a minha mãe tem. Sim. Eu quero acreditar do jeito que ela acredita, entendeu? Então ela teve uma influência muito forte na minha vida. Agora, Padre Rogério, como é que foi realmente esse chamado para a vida sacerdotal na sua vida? Em que momento dá um start ou não? Isso foi sendo trabalhado no decorrer dessa fase da sua vida. E como é que foi contar isso para a mãe? Ao mesmo tempo que é difícil responder essa sua pergunta, também uma pergunta, entre aspas, assim, fácil, porque hoje a gente olha para trás, a gente vê que Deus foi dando sinais, né? E a gente compreendia mais ou menos, mas a correspondência da nossa parte é fundamental. E aí eu explico, né? Teve 2 missas que eu participei que marcaram demais a minha vida quando eu era criança. Numa missa o padre falava a respeito do céu e do inferno. E ali eu acho que foi o primeiro momento de vocação minha, porque resumidamente eu olhei pro padre e falei assim, nossa, o padre com certeza nunca vai pro inferno. Quer saber de uma coisa? Eu quero ser padre, porque ir pro inferno jamais. Foi o primeiro toque de Deus. Uhum. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero ser padre. Mas por quê, filho? Porque eu quero ir pro céu. Olha só. Porque não é possível, eu era criança, não é possível que um padre vá pro inferno. O inferno é difícil, mas pra lá eu não quero ir, não. Então eu quero ser padre para garantir o céu. Isso criança ainda? Eu tinha 6 anos de idade. Meu Deus! Foi a primeira vez que eu falei de ser padre. Depois, quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu estava numa missa e nessa missa o padre da minha paróquia, que já era de idade, ele estava muito gripado. Estava muito gripado.
tossia muito, voz rouca, né? E não tinha outro padre, era ele que tinha que celebrar. Então ele celebrou aquela missa assim com muita dificuldade, entendeu? E eu olhando o esforço do padre naquela missa, eu pensei assim, puxa vida, se esse padre morre, nós estamos lascados. Eu vou ficar sem missa. Eu confessava toda semana, eu perguntava, com quem que eu vou confessar? Olha só. Falei, eu vou à missa todo domingo, e às vezes vou do meio de semana também, mas no domingo eu nunca falto. Se eu não tiver padre, como é que vai ter missa? Não tem missa. E só tem ele, e ele está doente. Quer saber de uma coisa? Eu vou ser padre para ajudar. Para não deixar faltar padre para a comunidade. Eu quero ser padre para ajudar. Ali daquela missa, ali foi um chamado mais forte. Porque eu via que só tinha um padre, o padre estava no bico, entendeu? E falei, como é que a comunidade vai ficar sem padre? Sim. Não pode. Alguém tem que ser padre. Falei, então eu quero ser padre, para ajudar a comunidade. Essa missa foi bem mais forte, foi bem mais assim, um toque mais profundo de Deus na minha vida, né? Depois, quando eu estava terminando meus 14 anos, aí eu vi um cartaz dizendo de um encontro vocacional que aconteceria em Taubaté, no seminário, para a seleção, naquela época, para a seleção de meninos que querem ser padre. Olha só, né? Chique. E aí eu vi, eu mesmo dei um jeito de ir, eu fui, falei para minha mãe que era só um encontro de jovens e tal, né? E fui naquele dia, passei o dia inteiro em Taubaté, no seminário Santo Antônio, e tinha lá mais de 200 meninos que eram entrevistados, né, individualmente por vários padres e tal, né? E depois desse encontro, se o menino foi aprovado, ele recebia uma carta. Essa carta em casa? Essa carta em casa. Meu Deus. Então, dava-se um prazo, falava o dia, até tal dia você vai receber uma carta dizendo se você foi aprovado ou não. Se você foi aprovado, você vai ser chamado nessa carta para o reencontro. Uma vez chamado para esse reencontro, que seria a aprovação do primeiro, né, você praticamente já estava no seminário. Então, de 200, eles selecionavam uns 20, uns 15, entendeu? Dependendo de quantas vagas tinha no seminário, né? E eu recebi a carta e fui convidado para entrar para o seminário. Aí que eu falei para minha mãe que aquele encontro não era um encontro de jovens, era um encontro vocacional. E a mãe? A mãe assustou, né? A mãe assustou, mas ficou feliz. Ficou feliz. Dava para... Não tinha... Ela sabia que eu queria. Sim. Então, ela falava, na época ela falou assim, olha filho, eu nunca rezei, ela falava assim, filho, eu nunca rezei para você ser padre. Mas agora que você vai para o seminário, eu vou rezar o tempo todo para você nunca sair do seminário e ser um bom padre, né? Pois é. Enfim, foi uma iniciativa minha na época, né? E deu certo. Com 14 anos, no dia 6 de fevereiro de 1983, eu saí de casa, de mala e cuia. Meu Deus, e essa saída, padre? Nunca mais voltei. Foi uma choradeira. Olhou para trás? Olhei para trás, eu ia fazer 15 anos ainda. Meu Deus. Eu ia fazer 15 anos. Foi uma decisão, mas eu estava tranquilo, assim, eu sentia muito forte, mas não sabia o que me esperava, né? Eu falei, tem um longo caminho a percorrer, né? De formação, enfim, de acompanhamento, né? E no seminário as coisas foram acontecendo, o acompanhamento psicológico, vocacional, espiritual, os estudos, a vida comunitária, etc. Toda a vida do seminário, ela foi confirmando. Eu me sentia cada vez mais chamado por Deus, né? E sentia também que era uma decisão muito forte, muito grande. Porque eu pensava também em ter família. Tinha isso também. Eu pensava também em ser pai, em ser esposo, em ser um chefe de família. Isso sempre pegava, né? Então, seria uma decisão que eu teria que tomar, né, enquanto eu estava estudando, né? Sim, sim. Mas eu era um seminarista dedicado, feliz, e eu acho que valeu a pena tudo isso. Com certeza, não tenha dúvida disso. E a mãe sempre... Eu me lembro muito da mãe do senhor, né? Quando o senhor era lá da Paróquia Santíssima Trindade, lá, a mãe sempre, quando podia, né? Estava junto, estava ali sentadinha, né?
E sempre, né? Aquilo que ela falou, ela não rezou para o senhor ser padre antes. Mas quando o senhor foi, não tenha dúvida que as orações dela esteve o tempo todo, né, padre? Exatamente, a Dona Rosa. Dona Rosa, Ô, padre, vamos lá. Vou passar aqui algumas participações aqui, porque tem muito e eu preciso dar conta disso tudo aqui. Porque eu convidei o povo, nós convidamos, agora tem que falar, né? Padre Rogério, sua bênção. Que alegria é para nós compartilhar da sua vida e missão. Somos profundamente gratos pelos seus ensinamentos e pelo exemplo de fé que o Senhor nos transmite. Cada palavra sua é um alimento para a nossa caminhada. E é sempre uma honra tê-lo conosco. Que Deus continue abençoando sua missão, iluminando sua jornada. Abraço, Dani e Delter. É o casal coordenador do CPP da Paróquia Espírito Santo. Olha só que legal, tá vendo? Tem um áudio aqui, vamos ouvir, destaque assim, uma mensagem para o Padre Rogério. Ai, meu Boa Deus. tarde, Vanessa. Boa tarde, Padre Rogério. Aqui é a Lucila. Eu sou a Fernanda e eu sou a Marcela. E nós queremos, em nome de toda a comunidade Paróquia Espírito Santo, agradecer pelo seu sim, pelo seu amor à igreja, pela sua doação, a sua dedicação. Muito obrigada, Padre Rogério. Nós te amamos. Nossa, que chique! Olha, essa eu não esperava, não. Tá vendo? Nem eu, viu? Não foi nada combinado aqui, não. São três funcionárias da paróquia, né? Mas, sobretudo, 3 pessoas de Deus, 3 pessoas amantes da igreja, de família, dedicadas, pessoas sensacionais. Que legal. Que lindo isso, né? Tem mais áudio aqui, André. Vamos ouvir? Vanessa, falar do Padre Rogério é tudo de bom. O Padre Rogério é show de bola. Ele é o nosso diretor espiritual. E eu não perdi o programa dele na Rádio Mensagem dia de sábado. Por motivos de saúde, teve que parar de fazer o programa. Mas mesmo assim eu continuo acompanhando ele. Tudo que ele faz é para ajudar as pessoas. Ele tem uns projetos muito bons. Tudo que ele faz é maravilhoso. Que Deus abençoe ele muito e que ele continue sendo assim, esse padre que o povo de São José gosta dele muito. Muito obrigado, padre. É a Vanilda Silvério, padre. Essa é uma coisa que toca muito no meu coração, né? Ele fala assim que o Padre Rogério gosta de ajudar as pessoas, né? Eu acho que todo mundo que é de Jesus gosta de ajudar. Acho que não tem quem não gosta de ajudar as pessoas, né? Mas eu acho também que tem muito do que eu passei, do que eu vivi, né? Eu não cabe na minha cabeça, não aceito saber que tem uma família passando fome, por exemplo, e eu vou dormir com a barriga cheia. Eu não concordo com isso. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Que lindo. Eu acho que não é justo, entendeu? Teve até um caso que o pessoal conta, uma história, quando eu era pároco da paróquia São Vicente de Paulo, e a gente estava organizando o Natal dos pobres, né? Só que eram poucas doações e eram muitas famílias que esperavam a cesta básica, que seria uma cesta um pouco mais caprichada por ser época de Natal, né? Ocorre que naquela época, naquele período, eu não conseguia arrecadar tudo que era necessário, né, para atender todas as famílias. E eu sabia que ia ter famílias que na noite de Natal, no dia de Natal, não ia ter arroz e feijão para pôr na panela. Sim. Aí eu falei, acho que umas 2 ou 3 semanas, não me lembro agora, antes do Natal, eu falei assim, olha, se nós não conseguirmos partilhar, arrecadar os alimentos para atender todas essas famílias, não vai ter missa de Natal. Eu lembro dessa história. Não vai ter, eu não vou celebrar a missa de Natal, porque eu não vou conseguir celebrar. Eu não posso celebrar a missa, louvar a Deus, agradecer a Deus e cantar Noite Feliz, sendo que tem um monte de gente com noite infeliz. Não vai ter, não. Não vai ter missa de Natal se alguma família que precisa de nós ficar sem ajuda. Aí essa notícia se espalhou na paróquia. Era uma época que não tinha ainda internet, então era de boca em boca, entendeu? Não tinha celular, não tinha nada disso, né? E em poucos dias as doações chegaram assim, de maneira tão maravilhosa que não só deu para o Natal, como deu para o Ano Novo e para atender muitas famílias por muito tempo, né? Porque o pessoal entendeu o espírito da coisa, né? Exatamente.
Eu vivi isso, eu dependia de ajuda das pessoas. Eu cheguei a pedir comida em final de feira, eu com a minha mãe, muitas vezes. Saía eu, minha mãe, no final da feira, a famosa xepa, né? A gente ia pedir. A gente ia pedir aquele mamãozinho que alguém apertou e não vende mais, aquela maçã que tem um defeitinho, aquele alface que estava meio que queimado, etc, né? Sim. Tudo a gente pegava e levava embora para casa. Então tem um contexto, né, Então padre? tem. Então, sim, eu gosto de ajudar, preciso ajudar. Então, os trabalhos sociais que a gente faz também é visando isso, como testemunho. A gente não pode assim ficar tranquilo sabendo que tem gente passando necessidade. Com certeza. Boa tarde, Vanessa e Padre Rogério. Padre, como foi seu chamado vocacional? É a Fabiana Oliveira, ela é de Jacareí, a Fabiana, do Jardim de Dinha, se eu não me engano, e perguntando se bateu alguma incerteza. O senhor já comentou sobre o chamado, bateu alguma incerteza aí, padre, em algum momento? Eu não diria assim, eu não sei nem dizer se é incerteza, talvez seja uma palavra até boa, mas assim, eu acho que eu passei por crises. Sim. Crises, sempre relacionado essas crises à escolha. A escolha de ou você vai ser um pai de família, entendeu? Ou você vai ser um padre. Para você ser padre, você tem que renunciar a ser um pai de família, entendeu? Então isso não é simples na cabeça da gente, porque é uma renúncia. Porque a gente sente vontade, eu sempre senti vontade, e cá entre nós eu acho que eu quero morrer sentindo essa vontade. Porque se eu parar de sentir essa vontade, dá a impressão que eu vou ser um homem meio que mutilado. Eu sempre tive vontade de ser pai e vou morrer com vontade de ser pai. Eu sempre tive vontade de ser marido de uma mulher e vou morrer com essa vontade de ser marido de uma mulher. Eu sempre tive vontade de ser chefe de família e quero morrer com essa vontade. É o preço que eu pago para ser padre que eu sou. Então não tem mágica, na minha opinião, não tem mágica. Não, Deus me chamou para ser padre e tirou todo o meu desejo de ser pai, meu desejo... Não tirou nada, não tirou nada, Deus não me tirou nada. E eu nem quero que ele tire, porque eu quero ser um homem normal até o final. Que o senhor fez a sua escolha, porque né? Eu fiz a minha escolha. Sim. Deus me chamou, Deus me fez uma proposta, Deus precisou de mim, eu pensei, eu rezei, eu ponderei e eu disse sim para ele. E eu assumi com ele esse compromisso. E já faz 33 anos que eu estou nessa estrada. Mais os 9 anos de estudo, dá 42 anos de história. Então, já passaram 42 anos. E até aqui deu tudo certo. Mas não sem sacrifício, não sem dor, não sem sofrimento. Muitas vezes aparece, porque o padre é um homem normal, como qualquer outra pessoa. Então ele tem que rezar, ele tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde dele, tem que cuidar da espiritualidade dele. O padre tem que ter uma certeza de que em quem ele está colocando a esperança, por quem ele fez os sacrifícios que ele fez. Em quem ele colocou a esperança dele, aonde está a segurança da vida do padre. Essa é uma questão fundamental. Sim. Então, o padre tem que ter uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus Cristo e saber exatamente, né, o que ele abraçou. Né? No meu caso, eu abracei algo que para mim vale a pena, entendeu? E vale a pena eu ter renunciado, ser pai, ser marido, ser um chefe de família, entendeu? Mas se você falar, mas essa vontade sumiu? Não, nunca sumiu. E eu peço a Deus que nunca suma. Eu quero morrer com essa vontade. Para as pessoas perceberem que não tem mágica. Assim, não, você foi chamado a ser padre e Deus te deu um monte de graças e você nunca mais vai sentir esses desejos. Não, isso não funciona, não. Para mim, eu estou dizendo por mim, não estou falando em nome dos padres. Estou falando da minha história pessoal, né? E me sinto feliz por ser assim, muito feliz e realizado. Sou um homem muito realizado, muito feliz. Muito bem. Boa tarde a todos, a paz de Jesus. Oi, Vanessa, parabéns pela entrevista, sempre ótima. Obrigada. É o Wilton do Jardim Esplanada, aqui em São José. Sua bênção, padre, que legal ouvir sua história, seu crescimento e saber que quando somos crianças, simplesmente somos crianças, mas depois vamos sendo, ao mesmo tempo que saindo da adolescência para a fase adulta até o final, somos moldados por Deus. Abraço, fica com Deus. É o Wilton do Jardim Esplanada, padre. Obrigado, Wilton. Um abraço.
Boa tarde, vamos lá, tem mais um áudio aqui, seu mensário, vamos ouvir. Oi, padre. Eu não sabia que quando você era criança você era tão arteiro. Você gosta de ir na missa dele? Eu gosto de ir na sua missa. Tá bom. Tchau. Tchau, é a Bia, padre. Quem mandou aqui foi a mamãe, Elizabeth. A Bia tá lá escutando com a mãe, viu, padre? E agora tem que explicar, Bia, hein, padre? um beijo pra você. Quero te ver na missa domingo, hein? Tá? Obrigado pelas suas palavras. Eu fui arteiro, fui uma criança, graças a Deus uma criança normal, uma criança tranquila, uma criança que se divertiu, né? Como todas as crianças têm que se divertirem, todas as crianças. Que até a arte era saudável naquela época, né, padre? Era sim. Boa tarde, saudades do padre Rogério Félix, que Deus abençoe imensamente. A Maria das Graças da Vila Paiva, em São José dos Campos. Padre, mandando aqui para você. Um abraço, Maria das Graças. Boa tarde a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Que alegria ouvir Padre Rogério, que história de vida linda. Orgulho em estar participando do RUA, onde o senhor sempre está à disposição da comunidade, trabalhando com muito esmero, em especial na arrecadação dos alimentos. Gratidão por Deus, pelo seu legado, pois o Espírito Santo nos fala sempre em suas homilias, pois não faz sentido o próprio Cristo... pois nos faz sentir o próprio Cristo nos encorajando em nossas vidas. Mandou aqui diversas fotos e colocou aqui, agora falta a moto para juntos irmos em missão. Ih, padre, tá querendo pôr você na moto, padre? Olha, essa é uma história que eu não sei até onde vai. Eu não sei até onde vai, porque eu tenho vontade de aprender a andar de moto. Eu não tenho carta de moto. Eu acho que é uma coisa que antes de morrer eu tenho que aprender a andar de moto e ter uma moto, né? Porque lá nós temos o Motoclube Ruá, né? Que é um grupo de cristãos que vive feliz, mas em duas rodas. Não pode faltar as duas rodas, que é a moto, né? Vivem fazendo bem para as pessoas, vivem ajudando os velhinhos, as crianças, os pobres, enfim, onde precisam desse pessoal, eles estão presentes fazendo algum trabalho social. E eles estão lá na paróquia e nos ajudam, né, no cuidado com essas famílias, que são muitas, mais de 200 famílias que a gente atende hoje com cesta básica, e a gente depende da arrecadação desses alimentos, que acontece todo segundo domingo do mês, na parte da manhã. A gente vai em todas as ruas da nossa paróquia, e quem vai à frente, né, buzinando, chamando a atenção da galera que chegou o dia de arrecadação dos alimentos, são os motociclistas. Quase todos eles do RUA, que é o grupo de motociclistas da Paróquia Espírito Santo. RUA significa Vento do Espírito, né? Então é o nome do motoclube da nossa paróquia, mas tem vários outros motoclubes que se juntam a nós nesse dia e nos ajudam nessa arrecadação de alimentos, e aí torna-se possível a gente ajudar todas as famílias que são cadastradas, entrevistadas, visitadas, enfim, tem que provar que realmente precisa da nossa ajuda, e aí a gente pode fazer essa caridade. Tá vendo só agora? Vamos. Aí, Ana, vamos levantar a campanha. A primeira habilitação, né, para aprender. Habilitação depois. E a moto depois. Não, mas isso aí é facinho. Boa tarde, padre, sua bênção. É a Dora e Maria do Cajuru. Estamos aqui escutando o senhor contando sua história e matando saudades. Comunidade Cajuru, que saudades aí, Cajuru, padre. Lá a comunidade do Cajuru, a comunidade Santa Cruz, né? Aliás, eu estive lá almoçando segunda-feira na casa de uma família lá muito querida minha, e no Cajuru. Depois tem o campo de São José, que hoje é a matriz da paróquia São José Esposo de Maria, né? Depois tem Jardim Mariana, Santa Cecília. Eu fui pároco de todo aquele povo lá, e na minha época era só uma paróquia, era a paróquia São Vicente de Paulo, que abrangia toda aquela região lá, né? Então dá muita saudade, muitas procissões, muitas festas, muitas cavalgadas. É mesmo, era um bem tempo forte, que eu né? andava muito a cavalo. Não era de moto, mas era cavalo. Era cavalo. Participava de tudo lá, eram muitas capelas. Então, fiz muitas amizades e fui muito feliz lá naquela paróquia. O senhor passou por quais paróquias, padre? Paróquia São Vicente de Paulo foi minha primeira paróquia como pároco. E eu fui o primeiro pároco deles. Não existia paróquia. Na época, Dom Nelson criou a paróquia São Vicente e me colocou lá como primeiro pároco. Depois de lá, eu fui para Jacareí, fiquei 8 anos e meio na paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade. De lá eu fui estudar, fui para Belo Horizonte, fiquei morando lá, fiz o meu mestrado com os jesuítas.
voltei e aí fui nomeado pároco da Paróquia Coração de Jesus no Bosque, e sempre dando aula no seminário, dando uma aula na faculdade, e depois saí do Bosque, fui ser reitor do seminário de teologia, a pedido do bispo, na época Dom Moacir, e depois me tornei pároco da paróquia Espírito Santo. Faz 5 anos e meio já. Nossa, já tudo isso? 5 anos e meio. Passa rápido, hein? Ô padre, a gente já tá caminhando pro final, mas tem uma pergunta aqui que a gente não pode deixar de fazer, que essa história é marca registrada do senhor. Eu sou São Paulino, é isso? Também. Eu torço pro São Paulo. Ah, ele... André, feliz sou que nem São nós. Paulino. Tá vendo? Tricolor. Aí, André, tá vendo? Clube bem amado. Eu sou São Paulino. É essa a pergunta ou não? Não. Não? É a história do Malbec. Ih, caramba. Quer saber da história do Malbec? É o Carlos Antônio de Jacareí. Que história é essa, padre, de Malbec? Eu sei, mas conta aí. Meu Deus, olha, eu espero que os donos, os empresários do Boticário estejam me ouvindo, entendeu? E passa a dar uma comissão pra mim. É uma doação pra gente também, fazer merchan aqui, ó. O merchan aí do Boticário, né, que é Malbec. Então, Malbec é um perfume que eu gosto. Mas por que o senhor gosta tanto? Eu gosto, parece que eu me identifico, que eu me sinto bem. Sei lá, é um perfume que eu gosto. Só que eu não compro. Não, também, né? Eu acho, tenho quase certeza que eu nunca entrei numa loja pra comprar um Malbec. Mas por quê? Porque eu ganho. Né? Então eu falo na missa que eu gosto de Malbec. E quando tá acabando o meu Malbec, eu falo, gente, olha, meu Malbec tá no fim. E sempre tem uma pessoa generosa na igreja. Tá vendo? Sempre tem. Sempre tem alguns paroquianos que são desapegados, que se importam com o padre, com o cheirinho do padre. Então vão na loja, compram o Malbec e trazem para mim. Tá eu acho que são paroquianos exemplares, tá vendo? Né, que me dão o Malbec. Olha só. Entendeu? E aí, na missa, às vezes eu falo, olha, gente, meu Malbec tá no fim. Então aí eu ganho Malbec. Então no meu aniversário eu ganho Malbec, no Natal. Ou quando tá acabando eu já falo, independente da época, e eu ganho Malbec. Por isso que ficou essa história do Malbec. Mas nunca eu fui procurado por alguém responsável pelo Boticário para dizer, olha, padre, tendo em vista que o senhor... Porque tem criança na missa das crianças, entendeu? Que chega assim, uns meninos, e falam assim, padre, cheira aqui. Aí eu vou cheirar no pescocinho do molequinho. O que é, padre? Falei, é Malbec. Olha isso. É Malbec. Então a gente acaba influenciando. E aí quem ganha dinheiro com isso? Eu não ganho dinheiro. Eu ganho Malbec. Menos mal, pelo menos tá ganhando, né? Tá vendo? Então essa é a história do Malbec. Ai, tá vendo? Não quer dizer que eu nunca vou usar outro perfume. Pode vir outro, Pode vir outro, né? Mas a história do Malbec é essa. Tá vendo? O Wilton mandou aqui, ó, também sou São Paulino, mandou até uma gif aqui de São Paulo, ó, mais um feliz que nem nós, André. Ô, padre, bora pra um ping-pong? Bora. Bora lá? Ixi, tá acabando, Tá acabando já, não contamos nem metade da história. Bom. Comida preferida? Arroz e feijão. Só arroz e feijão? Arroz e feijão e frango com quiabo. Ó, tá vendo? Uma cor? Azul. Um lugar? A minha casa. Um livro? História de uma alma. Um cantor? Pula? Qualquer um. Qualquer um que o senhor goste. Um cantor? Poxa, eu vou falar, o pessoal vai dar risada da minha cara. Elvis Presley. Tá vendo? Elvis Presley. Uma pessoa? Minha mãe, Dona Rosa. Uma saudade? Uma saudade? Podia falar da minha mãe de novo, mas... saudade do meu pai. Um sonho? Escrever um livro. Nossa! Eu ainda quero. O senhor já disse essa frase? Eu ainda quero tocar um violão na missa. Olha, família é o que, meu padre Rogério? É a base de tudo. Eu sou quem sou, eu sou o resultado da minha família. Amor é? Dedicação. Dedicar-se, estar a serviço. Amor é trabalho. Eu acho que você tem que demonstrar amor.
Então é serviço. E Deus, Padre Rogério? Tudo para mim, tudo na minha vida. E quando você fala de Deus, você tem que falar para mim imediatamente em Jesus. É Jesus. Quem me revela quem é Deus de verdade é Jesus. Então não tem como eu falar de Deus sem pensar em Jesus. Entendeu? Então Jesus para mim é meu tudo. Caminho, verdade, vida, salvação, luz, proteção, abrigo, refúgio, alimento, é tudo. Muito bem. Padre Rogério Amém. Félix Machado. Obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Obrigada pela presença, por partilhar um pouco da história aqui, contar um pouco da sua história, que Deus possa continuar te abençoando e, claro, deixa uma bênção para nós aí nesse dia todo especial. Amém, eu espero que você que está me ouvindo, que você também ame a sua vocação, sabe? Cada um tem a sua vocação. Você fazer o melhor, dar o melhor de si para desempenhar bem e viver a sua vocação é o que Deus quer. Entendeu? Não existe vocação mais bonita. Às vezes a pessoa pergunta, padre, é mais bonito ser padre do que casar? Eu falei assim, eu não sei até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei qual que é a vocação que é mais bonita. Para Deus a vocação bonita é aquela bem vivida, é aquela feliz, é aquela que tem dedicação, tem amor, não importa qual seja a vocação, né? Então, viva bem a sua vocação nesse tempo, né, que a gente reza por todas as vocações. Seja feliz, dê o melhor de si, dê testemunho, siga Jesus com alegria, com esperança, com amor, né? E vá em frente, não desanime nunca, porque Jesus está com você o tempo todo e te faz forte para superar todas e quaisquer dificuldades que venham a aparecer na sua vida. E eu peço a Deus que abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Padre Rogério Félix Machado, hoje participando do Papo Aberto CN. Obrigada a você que participou, que interagiu conosco. Obrigada, Somensari, pelos trabalhos técnicos. Fiquem com Deus. Agora você fica com a Hora da Misericórdia.